dos valorosos tropeiros, dos homens simples do campo, das figuras mais exóticas e folclóricas, dos grandes benfeitores e políticos, herdamos esta terra de Santa Cruz, que haverá de passar para os nossos filhos e netos, que provavelmente haverão de dignificá-la e amá-la. Eu sou nascido e criado aqui, estou com quase 80 anos. E o que eu vejo falar do meu avô, eu acho que eu tenho que melhorar muito ainda para chegar um pouco do que ele deixou para nós de exemplo. Eu sou neto do capitão Garcia e conheci ele muito pouco, porque quando ele faleceu eu devia ter uns 6 anos. Mas as histórias que eu fiquei sabendo do meu avô me deixou muito contente, porque teve mais acertos do que erro. Ele sempre foi considerado um homem do povo, a ponto de fazer parte na cidade aqui, no bairro, e puseram até nome de criança no nome dele, em consideração pelo trabalho que ele fazia. Ele teve fazenda ali aquele lado que vai para a cachoeira, ali, serraria. Tudo aquilo lá era dele, até tinha baile também na casa dele, ele era animado. E ele era também, acho que era meio entendido assim de medicina, né? Ele curava, né? Curava as pessoas. Na época, Munhoz não tinha médico, e então diz que as pessoas quando tinham algum problema de saúde, recorriam a ele. E até a minha mãe contava que eu, pequenininha, tive pneumonia, e aí, que ele é meu bisavô, né, ele pediu para minha mãe ficar comigo uma semana. E tinha umas maneiras diferentes, acho, de curar. Uma semana num quarto, fazendo os emplastos com fubá no pulmão. O fazendeiro famoso era o médico, o conselheiro, o parteiro, o farmacêutico, o juiz e o advogado. Tudo isso ele era, e o povo não só acatava, mas tinha por ele o maior respeito e a maior consideração. Receitava as suas doses homeopáticas, mas também fazia partos e cuidava de quebraduras. Com os parcos recursos que dispunha, realizava verdadeiros milagres e o povo nele confiava. Curava a picada de cobras, e destas curas eu sou testemunha. Meu pai, que era neto dele, viveu muito com ele lá na fazenda que ele tinha, então contava muita história dele. E eles diziam, tanto meu pai quanto o outro, que ele tinha poder sobre as cobras, serpentes. Isso eu não sei, mas eu via contar essa história, que ele tinha poder sobre as serpentes. E ele curava. Meu pai foi picado de cobra, ele curou, sabe? Então, era um médico daqui da época. O capitão, ele é muito servidor. Inclusive, veio umas professoras de Ouro Fino para dar aula aqui. Ainda tem a Lúcia e a outra foi embora. Aonde que ficava? Aonde que morava? Na casa do capitão. As professoras, porque era difícil, né, para elas. E a casa dele era muito grande. E ele que acolhia as professoras para ficar aqui dando aula. Meio italiano reforçado, sabe? Meio vermelhado e forte. E calmo para ajudar. Muito bom. O pai eu queria muito bem ele, a minha mãe. Então, 2 por 3 ele estava lá na casa, na cozinha deles. E era muita amizade demais. O pai com esse. E tinha a maricotinha, a veinha, o fogão deles era, até parece que tinha toco de pau feito em cima, assim, a taipa de barro.
E daí, em Comprido, então ela cozinhava lá e sabia trabalhar, viu, a mulher, a Maricota. Não sei se eu vou falar alguma coisa que não é correta, mas a minha avó era família da Borda da Mata. Então ele casou com ela e veio morar na Borda. Ele era de Pouso Alegre. E o fórum, o juiz lá, nomeou ele para fazer parte de um jurado. E aí que contaram para mim que ele foi a cavalo para participar do processo lá de julgamento. E como não teve audiência aquele dia, não teve... O meu avô perdeu a viagem, teve que voltar. Ele não é tão longe assim da Borda em Pouso Alegre, mas a cavalo ele gastou praticamente o dia para ir e voltar. Aí depois, a próxima vez que ele foi convocado, ele não foi. Ele não foi e o juiz mandou intimar ele. Aí ele falou para o juiz: como que o senhor cancela e não manda avisar nós, e eu perdi o dia aqui esperando? E agora o senhor vem me intimar, porque eu também não pude vir? Então foi isso que eu entendi, que ele era uma pessoa muito sistemática, né? Se você analisar, ele estava cheio de razão. Pegou, vendeu o pouco que ele tinha lá e veio para o Munhoz. E eu fiquei sabendo agora há poucos dias que ele comprou um jipe e deu para o neto, que era farmacêutico, porque para o meu primo, que era farmacêutico, para transportar as pessoas com dificuldades no problema de doença. E ele também, como tinha dificuldade para vir do sítio na cidade, o jipe às vezes também aproveitava para transportar ele. E ele falou que o jipe ele que estava doando para o neto era para o neto carregar as pessoas que precisavam. Neto dele, que é casado com uma irmã minha, que está com 99 anos, vai fazer agora dia 12. Ela casou com ele, ele chamava Antônio, chamava ele de Nico. Teve farmácia há muito tempo aqui, depois teve para cá também. Aí ele construiu, o avô dele ajudou muito ele, deu até um jipe para ele, para a família. E ele trabalhava na farmácia, aquele tempo também o remédio era manipulado, né? Não era igual agora que vem tudo prontinho. Ele manipulava remédio. O Nico? O Nico. Fazia até parto. O Antônio Adrião Garcia, o Nico, da farmácia, que dedicou, teve farmácia também, trabalhou muito o Nico aqui em Munhoz, fez muitos partos, socorria as pessoas. Depois o capitão foi o Nico. A senhora lembra da farmácia dele? Do Nico, lembro. É onde hoje é a farmácia Garcia. Ele foi prefeito também de Munhoz, então durante muito tempo ele que atendia o povo. Depois do capitão foi ele. Eu acho que deve ter tido outro Chiquinho da farmácia, alguém, mas daí não é do meu tempo, não. O Davi Dias morou na casa de outras pessoas, porque ele foi quase que pego era um serviçal que tinha que comer na hora que as pessoas davam e ele não tinha nada. E depois a chegar na onde ele chegou, ajudando os outros, então é outra pessoa também que eu só tenho que elogiar por ter participado da nossa comunidade aqui, que engrandeceu muito o nosso município, porque essa igreja nova ele empenhou muito para construir essa igreja nova e participou da região aqui como um político preocupado com o povo de Munhoz.
Davi Dias foi o homem público de maior projeção no cenário político de Munhoz e de toda a região. Foi prefeito de Camanducaia e 2 vezes de Munhoz, além de vereador e presidente da Câmara. De origem negra e humilde, vindo de outras paragens ainda jovem, adotou nossa terra como sendo sua. Tinha pouca instrução. Ele mesmo dizia que ele não teve escola e que sua escola foi o mundo. Mas mesmo assim, em função dos cargos que ocupou e dos movimentos que encabeçou, estava sempre em contato pessoal com as altas autoridades do Estado. Governadores, secretários, deputados, até mesmo com presidentes da República como Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. Amava Munhoz. Nossa, tudo que podia fazer. Lá em Camanducaia estava uma política. Então eles vieram aqui para meu pai ser vice-prefeito lá em coisa. Então meu avô não deixou. Meu avô falou, não, ele pode ir se ele quiser, mas como candidato a prefeito. E eu faço isso, a política assim, tal coisa, mas como candidato a prefeito. E foi uma beleza, a gente, naquela época era difícil. Nossa, como brigaram de virar o carro, mas depois a gente saiu de lá amiga de todo mundo. Aí lá, depois ele muito político, amava esse Munhoz que é Nossa Senhora. Vou contar para você, meu pai gastou tanto dinheiro aqui, em tudo quanto era coisa ele ajudava. Dinheiro pessoal. Dinheiro dele, que ele ganhava. O que ele podia fazer para aquilo, ele fazia. O sonho dele era desmembrar Munhoz, era aqui que ele gostava, né, que desmembrar. Aí trabalhou. E daí foi o que aconteceu, então. Aí ele, depois que ele saiu de lá da prefeitura, foi muito querido lá, que foi nessa época que a gente foi conhecer, que eu conheci pessoalmente Juscelino. Muito legal foi Juscelino, nossa. Tudo quanto era festa, as coisas, vinha esses convites assim para ele. E também por telefone eles conversavam. Por telefone, tinha muita amizade. Que ele era governador de Minas, e daí na época meu pai era prefeito em Camanducaia. Então, quando tinha as festas, reunião de prefeitos, dos prefeitos do sul de Minas, Caxambu, Lambari, as coisas lá, né? O avião vinha em Camanducaia buscar meu pai, e eu representava a juventude de Camanducaia. Então, nesses lugares que a gente ia, que tinha aqueles banquetes, depois tinha aqueles bailes, nossa, tudo de roupa longa, aqueles bailes maravilhosos. Hoje todo mundo dança sem roupa, mas aquilo era bonito, aqueles vestidos maravilhosos, nossa, roupa, muito bonito. Aí foi nessa época, então, que daí ele desmembrou Munhoz. Ele largou lá, eu acho que umas 9 horas da manhã, a prefeitura entregou lá e pegou aqui a meio-dia. Tancredo também conheci pessoalmente, Tancredo também foi amigo do meu pai. O Tancredo já foi mais distante um pouco, né? Que depois ele foi candidato, que ficou doente e morreu. Mas é uma pessoa maravilhosa também. Minha mãe sempre dizia que o meu avô era rival do seu Davi na política, né? Ali, o meu avô era de um lado e ele era de outro. E, no entanto, o seu Davi era muito amigo da família do meu avô, muito amigo da minha mãe, inclusive na gestão dele que ela começou a dar aula. Então ele era um homem fino, um homem educado. No ano de 1906, encabeçado por José Francisco Munhoz, o fazendeiro mais influente da região, começou um movimento para se construir uma igreja. O movimento deu certo e se construiu a igreja em louvor a Santa Cruz, que já era reverenciada como padroeira do povoado, em talvez por ser uma cruz tosca de madeira o primeiro marco da fé dos habitantes da região. A pequena igreja, que até alguns anos atrás existia na praça que leva o nome de José Francisco Munhoz. Todos os tijolos eram desse tamanho e era cruz dentro. Muito bonita a cruz. Que as pessoas doaram para construir a igreja. Quando derrubou a igreja, eu morava em Camanducaia. Aí a gente vinha mais de sábado. Assim. Quando eu vim, que eu vou contar para você, já estava, a parte de cima da igreja já tinha desmanchado. Os tijolos estavam tudo... Os tijolos foram doados por meu avô, acho que bisavô. Eu tenho os tijolos.
Aí que eu cheguei de Camanducaia, que eu vi aquilo ali, fala pra você, nossa, xinguei também. Falei, onde já se viu o povo de Munhoz não fazer uma reunião, uma coisa, não deixar desmanchar, é uma belezinha, nossa, enfim. A gente tem uma fase da vida da gente que a gente não participa das decisões como a gente participa depois de amadurecido. Então aquilo para mim, parece que pela atitude, pela carta do bispo, eu achei que tinha que desmanchar, porque não ia reformar. Se cair a telha, machucasse alguém, a diocese ia responder pelo acidente. Então eu achei que faltou a comunidade assumir e reformar a igreja. Que deu assim, um abalo, deu naquelas pessoas que conservavam aquilo ali como um patrimônio histórico mesmo, né? Não era muito boa, porque no fim ela tinha um coral em cima e encheu muito de pombinha. Aí era uma sujeira, viu? E a gente ajudava a limpar, mas não vencia. Aí foi indo e resolveu derrubar para fazer uma praça. E teve muita gente que acharam ruim. Tinha até o norte ali, que cuidavam da igreja, achou muito ruim, pegou acho que o altar que tinha, levou fez uma igrejinha, levou numa chácara dele para lá, levou o santo, tudo. Eu lembro que ela era bem pequena, apertada, né? Mas ali eram realizadas as festas, e o que mais me marca da igrejinha antiga é o fato que a minha avó, Angelina Janotti, cuidava da igreja, e ela ficava com a chave do sacrário, ficava na casa dela. E naquela época, quando a criancinha tinha sapinho, as mães procuravam a minha avó para passar a chave do sacrário na boquinha da criança. E ela fazia isso com muito prazer, ia lá, pegava a chavinha do sacrário e dava, ela tinha até um número determinado de voltas que tinha que dar lá na boca da criança para que o sapinho desaparecesse. Aquela foi meu avô que fez. Ah, é? Meu avô que fez. Ah, lembro que era muito bom, né? E foi indo, foi querendo cair as partes dos caibos, até quase cair no canto, foi indo, desmanchou e fez a praça lá. A minha lembrança da igreja é quando eu era coroinha. E depois ajudei o padre Sasaki, um padre japonês, e depois ajudei o padre Adolfo, um italiano de guerra, bem neurótico, mais organizado. Ajudei o padre Antônio, que é lá de Bom Repouso, que era muito bom, só que a missa dele marcava para 7 e celebrava 7h30. E a turma perguntava, que hora que é a missa das 7 hoje? Então, mas era aquela pessoa disponível, enquanto que o padre Adolfo, que era organizado, nós chegamos a celebrar uma missa de 7º dia, só nós dois. Quando a família chegou e pediu para ele, pode senhor celebrar a missa que nós chegamos? Ele falou, só se for outra, aquela eu já celebrei. A diferença dos dois, né? Um é organizado, mas era muito duro. Celebrou a missa sem a família. E o outro não tinha horário, mas você fazia tudo. São duas pessoas completamente diferentes. E esse padre japonês era uma beleza. Ele morava na casa desse João Luiz de Souza, que é João Vidá. E o senhor João Vidá, ele recolhia padre na casa dele, morava com ele. Então, na parte de igreja, deu todo o apoio para nós ali na igreja. O nome do meu avô era João Luiz de Souza, mas ele era conhecido como João Vidal. E ela é Angelina Janotti de Souza. Os padres ficavam sempre hospedados lá
na casa dela, hospedou padres durante muito tempo. Inclusive o padre Sasaki quase que foi um morador mesmo ali da casa dela. Ela tinha um quarto especial dedicado aos padres, fazia isso com muito carinho. E a minha mãe, como era uma boa cozinheira, era que ia lá fazer a comida para os padres. Então eu me lembro sempre da minha mãe lá na casa da minha avó, cozinhando para os padres. Na época ainda tinha um costume de, antes do jantar, servir uma sopa. Não sei se era um costume italiano, né, que a minha avó era italiana. Teve um tempo que aqui quase não vinha, o padre vinha, era muito difícil, né? Vinha celebrar a missa de longe, não tinha padre definitivo aqui. E daí veio umas irmãs. Nossa, a irmã Rita adorava ela. Parece que foi 3 irmãs. Nossa, essas 3 irmãs aí foi uma beleza na cidade. A gente fazia encontro, fazia os cursos dinâmicos, sabe? Era muito bom. A gente saía assim e cada um levava um prato de lanche, comida assim, saía para o sítio. Lá a gente lia a Bíblia, comentava sobre a natureza e depois a gente arrumava no chão assim, a toalha e todo mundo comia. Era muito divertido. A irmã Rita, a irmã Ana, e eles faziam um trabalho social e visitavam os enfermos para levar a comunhão. E nas minhas dificuldades da minha vida, eu lembrava do momento dos enfermos que nunca reclamavam, na cama, de sofrimento, sem reclamar. Durante o final de semana, quando tinha uma família pobre que não tinha onde morar, nós se reunia e fazia casinha de barro para aquelas pessoas terem um lugar, um teto. E então eu vi quanto que as irmãs trabalhou na área social e eu tive um aprendizado muito importante na minha vida. Embora não conseguindo fazer tudo que eu aprendi, mas alguma coisa eu coloquei na minha vida porque as irmãs nos ensinou a pensar no que o outro está passando. Tinha irmã aqui, dessas irmãs de caridade que eles falam, veio morar aqui, elas que ajudaram a construir a igreja, fazia celebração. Elas eram boazinhas assim. Fazia também salgadinho para vender, para ajudar na igreja. A turma ia ajudar elas. Elas foram boazinhas assim. Tinha a irmã Rita, as outras eu não lembro o nome. Mas as festas de igreja eram muito bonitas e tinha esse rancho atrás da igreja, bem grande, maior que a igreja. Então as festas, a festa de Santa Cruz, que é o padroeiro aqui de Santa Cruz, né? Santa Cruz, Nossa Senhora, então tinha as festas. E aí o povo doava tudo. E aí fazia lá em prol da igreja, em prol de... Era muito gostoso. Tinha muita festa boa. Ai, rapaz, festa que a semana inteira, com bastante o que comer para o povo. Gente tinha, não sei de onde que vinha, lotava a cidade. Vai, pegava desde o começo e ia até lá perto da igreja velha, a nova lá, aquele povaréu. Estava assim a rua. Eu não sei de onde que vinha aquele povo. Era bonito, bonito. Festa de santo, de igreja. E foi indo, foi acabando a festa, acabando, que até parece que não tem mais. E faz muita falta. Pai, por exemplo, meu pai amava São Pedro. E eu tenho uma filha que nasceu no dia de São Pedro. Bom, aí, mas fazia aquelas festas para o município inteiro. Então, como não tinha rua ali, e por aqui tudo, fazia aquelas fogueiras enormes, fazia. E nos dias da festa, aquele mundo de doce de cidra, doce de laranja, doce de... O povo inteiro, do município inteiro. Era muito gostoso. Tudo também, de graça? Tudo de graça. Também a semana inteira os empregados, as empregadas ajudavam a fazer os doces para distribuir aí. Isso não tem mais hoje?
Ah, não tem. Nem tem mais as frutas que tinha. E a igrejinha era ali, né? Sempre tinha festa também. Parece que era 3 de maio e setembro, eu acho também que tinha. Juntava muita gente, vinha padre, tinha missa. E faziam coisas para vender, assim, salgadinho, para render para a igreja, né? Meu pai, ele tocava na banda. Meu pai era uma pessoa simples, ele chamava Laerte Garcia. A paixão dele era a banda. Então, nossa, tocava na banda, nas procissões, tinha festa, tinha alvorada, e ele acordava de madrugada, ia lá tocar na casa do festeiro, o festeiro servia um café para eles. Era festa São João, Santo Antônio, São Pedro, né? Que não tinha uma festa que... Não tinha um dia de São Pedro, Santo Antônio e São João, que não fizesse festa. O bairro inteiro, todo lugar. Era suspender ali a bandeira e foguete em cima. E quentão pro povo, e broa, e tudo que era bom. Tudo dava. Tinha o Xaripe, então, que é pai do Bilac, é pai da Lúcia. Foi uma grande pessoa, foi muito amigo do meu pai, aí foi candidato, foi prefeito. Mas antes dele foi o Nico prefeito, também Garcia, que foi prefeito antes. O tio Xaripe veio para cá e começou o seu comércio com a casinha de barro. Até chegavam a roubar fácil o comércio dele, porque era de barro. Esse chegou a ser um prefeito aqui na cidade e se tornou um homem bem sucedido. Então até eu era rapaz de 18, 19 anos, fui várias vezes com ele na 25 de março para ele fazer compra para a loja. Eu ia de companheiro dele. O seu Xaripe, quando saiu da prefeitura, deixou dinheiro sobrando da administração, que é coisa rara que a gente vê falar. Meu pai não queria que eu casasse com ele, porque meu pai tinha medo de casar e ir embora para o Paraná, ele não queria. Aí ele falou assim, não, se ele arrumar um negócio qualquer aqui, eu faço. Aí ele conversou com esse tio dele, ele deu o cômodozinho lá, pôs um armazenzinho, vendia pinga, vendia açúcar, essas coisinhas. Aí quando foi um dia, esse cunhado meu chegou e falou para ele assim, Tião, comprei uma coisa para nós em Bragança. Aí o tio falou, mas sem conversar comigo? Mas é bom negócio. Comprou um bar do Lava-Pés, fomos embora para lá. Ficamos lá um tempo. Bom, aí venderam, se não me engano, meu cunhado vendeu para o meu pai. Aí meu pai foi para lá com a minha mãe e chegou o dono dessa casa aqui e falou para o Tião, Tião, você não quer comprar uma casa? E esse um tinha já um armazém, só que fritava pastel, fazia salgadinho. Mas aqui? Aqui, as portas eram aqui. Aí viemos embora para cá, só que aí não fritou mais pastel nem nada. Começou com açúcar, arroz, macarrão, não tinha tecido. Aí quando passou um tempinho que esse homem de Bragança veio e falou se ele queria vender tecido. Ele disse, não tenho dinheiro. Ele disse, não, eu dou dinheiro, eu dou para você vender e depois você me pagar. E assim foi. Daí foi ganhando um pouco de dinheiro e construiu esse barracão que está velho aqui agora. Aí ficamos ali há 35 anos. Aí vendia de tudo, arroz, feijão, macarrão, querosene, era tudo a granel, tudo de sacaria. Roupas feitas, até terno de ponto que precisava tinha.
Ele ia a São Paulo e comprava tudo lá. Aquele tempo usava luto. Morria uma pessoa, todo mundo vestia de preto. Eles compravam de peça de tecido, que a família às vezes era grande. Para fazer roupa para todo mundo. Roupa para todo mundo. Hoje ninguém usa mais, né? Tio Charipe era sobrinho do meu avô, foi prefeito, era uma pessoa muito boa, muito divertida e contador de histórias. Na época dele, ele conseguiu ter aqui em Munhoz, Munhoz só tinha até a 4ª série. Inclusive por isso que eu fui estudar fora, né? Porque não tinha aqui, terminava até a 4ª série. E aí foi criado aqui o ginásio Último de Carvalho, que era uma escola, acho que particular, com algum apoio da prefeitura. E foi iniciativa do tio Charipe, da gestão dele, porque ele também se preocupou, né, com a educação. Muita gente estudou aqui. Existiam 2 serviços de alto-falante que funcionavam em horário e dias diferentes. A Voz da Cidade, uma voz amiga e fiel a serviço do povo, e a Voz das Alterosas, um som de cristal para melhor informar. A Voz da Cidade era ligada ao PSD e a Voz das Alterosas, ligada ao UDN, partidos políticos da época. Por ocasião das eleições havia uma verdadeira batalha entre os 2 serviços de alto-falante. Tinha um alto-falante lá até a prefeitura, bem no meio do rumo da rua. O alto-falante era direto tocar música bonita para o povo. Era bonito, rapaz, também. O povo dava as voltas na rua ouvindo aquela música ainda aqui no mato lá, muito mais longe. Assim. Andando. Era assim de gente, escutando a música do alto-falante. É isso aí. Foi quando dá 10 horas para lá, 11 horas, aí ia embora o povo para suas casas. Não tinha telefone na cidade e quem comunicava para a gente fazer uma paquera mandava recado e a gente se encontrava no sábado e no domingo. E nem acreditava quando pegava na mão da namorada, porque o cunhado já estava olhando de um lado, o tio estava olhando do outro. E tinha 2 alto-falantes na cidade, era a Voz da Cidade e o outro a Voz das Alterosas. Tudo com horário judicial para funcionar. E a gente oferecia música e eles falavam assim, mais ou menos, vou usar meu nome. De tudinho oferece essa música a alguém que está trajado com a saia estampada, com a blusa branca e um sapato e uma sandália marrom. Então as pessoas que estavam andando, as meninas que estavam andando na praça paravam para ver se é ela que está sendo homenageada pela música. E a gente desfilava na rua para cruzar sempre às direitas. Ia para um lado e voltava, ia para o lado direito, depois virava e voltava do lado direito. Era o divertimento nosso no final de semana. Depois no clubinho, a gente ia lá jogar ping-pong e tomava um chocolate e comia uma bolacha. E uma vez por semana, depois de mais tempo, a dona Cida, que era professora, fez um barzinho. E nós tomávamos uma cuba por semana, dividia a cuba com a paquera. Que a paquera tinha 10, 12 em volta, ninguém andava sozinho com a paquera, tinha que ter um grupinho junto, porque os pais estavam sempre vigiando. Tinha 2 alto-falantes e eram meio que uma disputa política, tinha alguma coisa de política. Tocava as músicas no alto-falante e era costume, assim, às vezes as moças, a gente passeava na rua, ia para lá e para cá, da pracinha velha até lá no final da rua. Então as moças andavam no meio da rua e os moços ficavam de lado. E as meninas andavam sempre de braço dado, para lá e para cá, e os rapazes ali de lado. Aí o alto-falante que estivesse funcionando, né, eu acho que devia ter um tempo para cada um, aí alguém que gostava de uma menina ia lá e oferecia uma música. Então era comum falar assim, essa música alguém oferece para alguém.
Esse alguém sabe quem, mas não diz nada a ninguém. Meu pai não deixava quase a gente sair. Então, e tinha assim, não tinha o que fazer, então a turma ia para lá, ia para cá, dava volta na rua, né? Então, a gente reunia, ia conversar, saía para a rua, conversar, passear, as colegas, os rapazes. Tinha uma mina, e era muito bem arrumada essa mina. E chegava à tarde, assim, no domingo, no sábado, todo mundo ia para lá. Os namorados, ia, voltava, sabe? Na mina do Dito Juca. Fazer uma caminhada. Dar uma escapada. É, uma escapada. Só que o namoro antigamente era bem de longe. Os pais, então, nem ficavam sabendo que a gente estava andando por aí. Saía escondido. Do tempo de criança restaram os quintais, os vasos de flores e o fim da primavera. O balanço. As frutas e chinelos nos pés, na enxurrada. A calçada cantarolando com a voz do doce passaredo. A casa guarda os passos e a prosa. O café com bolinhos revelavam a presença da visita recebida na cozinha. Marcados pela fé, deixaram legados plantados, com muita união. O amor tem cheiro, colo e ouvido. Que ao romper a primavera, ventos tragam flores e mais amores. Nossa, tem tanta coisa que a gente tem saudade.